Boa tarde, pessoal. É realmente um prazer, mais um ano, estar aqui no Workshop Apex. Eu venho acompanhando o evento desde 2021 e realmente eu vejo que a cada ano o evento se supera, né? E meu nome é Rodrigo, eu sou engenheiro mecânico de formação. Eu vim de campo e eu brinco que mexer com manutenção, e eu brinco que se muitas das tecnologias que tem hoje, quando eu comecei 20 anos atrás na mineração, se existisse, minha vida ia ser bem mais fácil, né? E momento especial para mim que hoje, dentro da plateia aqui, tem minha filha também, então é uma responsabilidade a mais. E hoje, o que eu venho trazer aqui é um tema de digitalização, e mais do que um conceito novo de IA industrial, mas mais do que tudo é o seguinte: como que a gente aplica a IA de uma forma orientada, né? Então, só para dar um contexto, quem é a Aspen? Então, a Aspen é uma empresa do grupo Emerson hoje que surgiu nos anos 80 dentro da MIT, e antes de 2000 a gente já falava de MPC. Analítica preditiva, a gente já trabalhava esse tema para gestão de ativos há mais de 15 anos. Controles APCs adaptativos, a gente já também mais de 15 anos. Então, em suma, o que a gente enxerga de IA industrial é justamente a aplicação, mais do que uma IA genérica e orientada para entregar resultados em escala, bem dentro do que a Raquel comentou hoje mais cedo, que mais importante que um case é entregar resultados de forma escalável, em sinergia com o que o Túlio também perguntou na sequência: como que a gente transforma um caso de uma linha singela para o dia a dia, né? Então, é tudo dentro desse contexto, e esse modelo é justamente trazer autonomia, que é contextualizar a IA de uma forma orientada, mas também colocar alguns limites para salvaguardar o processo, trazendo eficiência de processo e trazendo agilidade para a tomada de decisões. Se a gente fosse pensar em alguns desafios, num pilar de dados, um grande problema que a gente tem são sistemas ilhados que não se conectam, né? Então, o que a gente traz aqui é justamente a nossa solução Data Imagine, que é um data lake, que ele resolve esse emaranhado de sistemas, bases de dados, colocando numa só plataforma para que eles sejam visíveis para toda a cadeia da mineração, de forma que a gente consiga otimizar ao máximo todos aqueles dados que estão já disponíveis. Um dos exemplos, que eu já não vou passar por todos aqui, é justamente os centros os COIs, Centros de Operações Integradas. É um exemplo, uma governança mais confiável de dados, né? Se a gente for pensar em um segundo pilar, gestão de ativos, confiabilidade, que trazendo para a gestão de ativos, como que a gente pode trazer e fazer uso de todos esses dados que já estão disponíveis, de uma forma orientada para tomada de decisão, e já vislumbrando um resultado de aumentar a disponibilidade dos ativos? Esse diagrama, ele traz o que a gente entende e a nossa abordagem com o MTEL. O que esse emaranhado que a gente traz aqui, o que a gente enxerga? Primeiro de tudo, conectar todos esses sistemas. Muitos dados já estão disponíveis, mas trazer todos esses dados de uma forma integrada, contextualizada, para que esses dados que já estão hoje disponíveis nas operações, eles virem informações. Então, primeira coisa. A gente tem um outro patamar, que é aplicar realmente técnicas e analítica para predizer as falhas. Então, e aqui eu trago justamente a curva PF no canto inferior esquerdo,
que a ideia nossa é ir além dos controles e sistemas monitorados com base em vibração e trazer todo esse contexto junto com dados de processo, né? Justamente para a gente conseguir antecipar falhas e, após tudo isso, facilitar a vida de quem está em campo, que é justamente esse insight de operações, que é disponibilizar uma matriz de gravidade e severidade para que as pessoas que estão em campo, elas tenham uma visualização fácil de onde eu devo colocar minha atenção, o que é mais crítico para mim, e para ajudar nas rotinas, tudo isso de uma forma escalável. Então, uma mesma ferramenta, o mesmo software que pode ser aplicado para todo o site, para todos os ativos. Então, esse é a nossa abordagem. E aqui só um exemplo que eu vou passar de uma forma bem rápida, de predições de falhas que já conseguimos aí em moinhos SAG, moinhos de bola, mas temos muitos outros exemplos dentro da cadeia da mineração. E, por fim, trazendo a questão da performance, vamos olhar a performance como uma parte da operação. E aqui já foi tratado hoje a questão da variabilidade e como a variabilidade impacta no processo. Tratando justamente a variabilidade, a gente já consegue prever aí um aumento de produção e a nossa experiência nos diz aí que de uma forma conservadora até 5%. Os paybacks desses projetos são realmente muito grandes e muito rápidos. Qual que é a ideia por detrás? É justamente a gente implementar cadeias e melhorias além por exemplo, dos controles regulatórios que existem hoje em dia. Então, os controles regulatórios, geralmente, eles trazem uma grande variabilidade no processo, e isso daí faz, inclusive, com que a média também ela seja uma média ali muito para baixo, né? Então, o que a gente quer fazer com a nossa abordagem com o DMC3, que é a nossa solução, é tanto reduzir a variabilidade, mas também operar no ponto ótimo do processo, que, se a gente fosse olhar ali à direita, seria o canto, aquele círculo no canto superior direito. Então, ajustar dentro daquele ponto, com o diferencial que esse é um sistema que ele é autoadaptativo. Então, ele entende as nuances do processo, deterioração de ativos que impactam na produção, e ele corrige automaticamente os parâmetros do APC para você manter o ponto ótimo. De uma forma também que é fácil de utilizar. Não é um modelo, como diz um cliente nosso da BHP, é um black box, né, que você não consegue, depois de implementado, fazer alterações. E aí são ganhos esperados, né, com a implementação do APC. Aplicações típicas de APC também, então, do circuito de comunicação, flotação. E já caminhando para o final aqui eu trago resultados desses 3 pilares de diferentes clientes, aí até ampliando da cadeia da mineração. Então, por exemplo, a gente tem aí uma mina subterrânea que, ao evitar uma parada do ventilador deles na ventilação subterrânea, eles apuraram 7,5 milhões de dólares de ganho de produção por evitar essa parada. Na parte do APC, esse outro cliente nosso, aí, por questão de confidencialidade, né, não pode mostrar o nome, mas ele teve 2 milhões de dólares por ano de ganho, aumentar a recuperação metálica. Finalmente, já fechando a apresentação, o que a gente enxerga é justamente conectar e contextualizar dados, implementar confiabilidade de uma forma proativa, otimizar a performance de processo, tudo isso com uma visão orientada para o processo, em campo, entender as necessidades dos clientes, entender os desafios, entender como está a infraestrutura disponível e o grau de maturidade para que a gente também consiga
implementar soluções e implementar soluções que sejam escaláveis e também sustentáveis ao longo do tempo. Foi muita coisa, pessoal. Eu agradeço e estou à disposição. Perguntas.